Olá, galerinha do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Eduardo, professor de História, Filosofia e Sociologia. Tudo em paz, não é isso? Pois bem, o assunto que nós estaremos vendo aqui nesta videoaula de Sociologia do primeiro ano do ensino médio é socialização, o indivíduo em sociedade, né? Falar em socialização é falar em indivíduo, em ser humano, porque o que nos diferencia dos outros seres é que nós temos a capacidade de nos relacionar uns com os outros, né? De viver em harmonia, de conseguir constituir uma sociedade. Os animais, gato, cachorro, os animais na sua diversidade, eles não conseguem viver em sociedade. O máximo que eles conseguem é viver em bando, né? A gente percebe ali alguns animais que vão, de repente, ali uma manada de porcos, né? Uma boiada, né? Ou um rebanho de cabrito, mas eles não conseguem ter laços afetivos, não desenvolvem essa essa capacidade que nós temos enquanto ser humano de vivermos em harmonia, certo? Que isso é algo nato nosso dos seres humanos, né? O que nos diferencia dos outros animais é essa capacidade de viver em, em sociedade, é isso? A palavra sociedade vem de social, que é justamente tem a ver com socialização, que é a relação de troca e interação entre os indivíduos em um determinado tempo, determinado lugar, né? E aqui tem alguns questionamentos no livro de vocês, no início, né? No volume 2, que é o 1 é: você já se questionou sobre o que é necessário para vivermos em sociedade? Eu acho que essa resposta até já foi dada no início aqui, né? O necessário para vivermos em sociedade é termos essa capacidade de estarmos nos relacionando uns com os outros, né? O 2, seria possível uma pessoa, ao nascer, sobreviver e crescer distante do convívio social? E aí, será se nós, seres humanos, podemos, né? Na verdade, amados, queridos alunos, nós nascemos com essa predisposição em vivermos em conjunto, né? E a 3 diz: será que os seres humanos nascem com habilidades sociais previamente programadas ou necessitam desenvolvê-las por meio do contato com outros seres humanos? Esse contato a gente vai ver que ajuda bastante, né? Até que ponto nós somos resultado da influência dos outros à nossa volta? E aí, vamos estudar e vamos analisar. Pois bem, a vida em sociedade, ela transmite uma série de hábitos, uma série de costumes que nós vamos assumir, né? E que esses costumes vão fazer parte da nossa identidade enquanto indivíduo. Bom, muitas vezes a gente nem percebe, isso se torna algo até automático, mas nós vamos adquirindo ao longo do tempo, no desenvolver da nossa vida, no decorrer da nossa história, né, muito do que está externo, ou seja, muito do que a sociedade repassa para nós, né? Na verdade, quando nós nascemos, nós já temos alguns valores, né? Nós já temos algumas leis que são externas e que nós adquirimos, né? Pois bem, adquirimos, vamos dizer assim, em relação, por exemplo, ao nosso ser, né? A nossa personalidade. Nós adquirimos trejeitos, nós adquirimos sotaques, nós adquirimos manias, nós adquirimos muitas coisas, né? Que nós vamos dizer assim, recebendo do nosso próximo, dos que estão à nossa volta, né? E isso é nada mais do que o viver em sociedade, né? Embora nós tenhamos as nossas particularidades, né? Aquilo que nos torna único no meio de bilhões de pessoas, mas nós estamos recheados de muita coisa que nós recebemos das pessoas que estão à nossa volta, desse viver em sociedade, desse contato com as pessoas, né, com a gente. Pois bem, a gente vai entender que para haver a socialização há todo um processo, né? A socialização ela não acontece de uma hora para outra, ela não acontece de forma, vamos dizer assim, brusca, mas ela é aos poucos, né? Ela é gradual. Isso a gente percebe desde o nascimento até a vida adulta. A criança vai recebendo, né,
inicialmente a educação de casa dos pais, que é a primeira instituição que vai fazer com que haja uma preparação do indivíduo para a sociedade, é a família, né? Embora nós, seres humanos, como eu falei no início, tenhamos a predisposição de vivermos em sociedade, embora nós, seres humanos, sejamos os únicos seres capazes de ter essa capacidade de vivermos uns com os outros, o social, mas nós precisamos ser moldados, precisamos adequar, porque cada sociedade tem as suas regras, tem as suas tem as suas normas e os seus valores, né? E a gente precisa, ao longo do tempo, ir se enquadrando. Então, é por isso que há um processo de socialização. Bom, esse processo de socialização, ele é questionado e ele é estudado pelas diversas ciências sociais, né? E humanas. A gente tem o estudo da sociologia, que é da sociedade, mas a gente tem a reflexão sobre esse viver em sociedade feita também pela filosofia. Quando a gente fala, por exemplo, de cultura, que é algo que está dentro da sociedade, que é a manifestação de um hábito, né? Que é a manifestação de um povo ao longo do tempo. Então a gente tem ali a antropologia, né? Que estuda as manifestações culturais. A gente tem também a psicologia, que estuda, né? A mente, vamos dizer assim, né? Muito ligada ao pensamento também, à mente dessas pessoas que vivem em sociedade. Então a gente tem as várias ciências humanas que vão se debruçar e estudar sobre esse indivíduo social, né? Bom, embora haja um grande debate, né, sobre esse tema, não há uma resposta, vamos dizer assim, fácil, né, sobre a questão da preponderância do aspecto cultural, né? Ou seja, o modo como os seres humanos eles vivem socialmente. Será que o ser humano é apenas mais um organismo vivo, pré-determinado biologicamente, que se desenvolveu ao longo da vida sem significativas mudanças, como diz aqui no livro, né? Advinda de estímulos sociais externos? Será? É uma pergunta, né? Incógnita fica aí. Ou será que a característica da personalidade ela é muito mais influenciada por questões psicológicas, sociais ou culturais, né? A gente sabe, como eu falei, que o ser humano é um ser social. Ele tem essa capacidade de viver e de se relacionar junto com os outros indivíduos, né, da sua espécie humana. Mas a questão aqui, o que se coloca em xeque essa capacidade, ou melhor, essa característica única do ser humano de ser um ser sociável, ela já vem biologicamente ou ela vai se amoldando, né? Eu acredito que o ser humano já vem com essa característica. Mas, bom, para que o ser humano ele venha desenvolver-se na sociedade e, de fato, fazer valer essa palavrinha, o ser sociável, ele vai adquirindo algumas coisas ao longo do tempo para poder ter contato externo com a sociedade. Uma delas, logicamente, que a primeira coisa que o ser humano faz, antes mesmo de aprender a usar a língua da qual ele está inserido, né? Seja aqui no Brasil o português, seja na Inglaterra o inglês, é o andar, né? A gente sabe que uma criança, primeiramente, ela começa ali a dar os primeiros passos, né? Aí balbucia um pouco, começa a falar um pouquinho e depois desenvolve. Então, aprender a andar é um dos primeiros passos do processo para o indivíduo, vamos dizer assim, se socializar, né? Apesar de nós nascermos com capacidades cognitivas sociais prévias, não necessariamente vamos desenvolvê-las sozinhos, né? A gente precisa estar em sociedade para poder, vamos dizer assim, recebermos alguns estímulos, recebermos alguns incentivos, né? E nessa interação com outro indivíduo a gente possa se desenvolver. Nós temos capacidade para falar, isso é óbvio. E para falar qualquer língua. O ser humano, ele é eu não sei nem qual é o termo, que agora fugiu na mente, mas ele é idioma, vamos dizer assim, né? Não se tem... Como assim, professor? O que é que o senhor está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o ser humano ele é um ser que vai adquirir esse idioma de acordo com a sociedade em qual ele está inserida. Por exemplo, se ele está na Inglaterra, nos Estados Unidos, ele vai falar inglês. Se uma criança pequena está aqui
no Brasil, ela vai falar o português, né? Por exemplo, se eu tenho minha filha, ela tem 1 ano e 3 meses. Ela ainda está aprendendo a falar, ainda está aprendendo, já fala papá, mamã. Ela não sabe desenvolver ainda a fala completamente. Então, se ela for levada para um outro local, de um outro idioma, o convívio com as pessoas, no ambiente que ela vai estar inserido, seja escola, relação com parentes, com pessoas próximas, ela vai adquirindo muito. Então, quando ela chegar na vida adulta, ela vai ter mais, embora ela tenha nascido no Brasil, ela vai ter mais facilidade para falar o inglês, porque é o lugar que ela está inserida. Então, apesar de nós nascermos com essas capacidades cognitivas, necessariamente nós não vamos desenvolvê-las sozinhos. Por quê? Porque é preciso viver em sociedade, é preciso haver interação uns com os outros. Bom, as capacidades cognitivas, elas referem-se ao potencial que o indivíduo tem de conhecer o ambiente que o cerca com base nas suas próprias experiências, ou seja, aprender sobre o mundo à sua volta, né? Resolver problemas, identificar e classificar objetos, conceitos abstratos. Bom, já as capacidades sociais refere-se ao potencial que os seres humanos têm de interagir com os demais, né? A capacidade que o ser humano tem, por exemplo, de assimilar uma regra, de conviver e se adaptar em sociedade, normas e valores, de conduta, tudo isso tem a ver com a capacidade social que o ser humano vai desenvolvendo, né? Então, isso quer dizer que, embora tenhamos a capacidade de nos adaptarmos à sociedade, necessitamos desenvolver tal potencial ao longo da nossa vida, de forma gradativa, como eu falei, não é de uma hora para outra, não é de forma brusca, né? Mas de forma gradual e lenta, por meio da incorporação de práticas, de costumes, né? E de determinado grupo social que o indivíduo está inserido, né? Obviamente. Bom, assim é possível dizer que na formação da identidade do indivíduo existe a cooperação entre os aspectos biológicos e os aspectos sociais. Então, vamos fechar aqui o entendimento. O indivíduo, ele tem, logicamente, que a sua personalidade, que diz respeito aos seus aspectos muito nato, vamos dizer assim, biológicos, muito peculiares seus, né? E também vamos falar sobre a questão do indivíduo ter as suas limitações, enfim. E também as coisas que têm a ver muito com a questão biológica mesmo. Para além, ou melhor, para além não, vamos dizer assim, paralelo a isso, a gente tem também a questão social. Então, a gente vai perceber o seguinte: existe sim uma cooperação mútua entre o aspecto biológico, ou seja, a capacidade que o indivíduo tem, que já nasce com ela, de desenvolver, de falar, de fazer, de agir, juntamente com a interação com os outros indivíduos. Então, a capacidade que eu tenho enquanto ser humano e junto com outras pessoas que vão fazer com que eu desenvolva mais ainda. Isso daí é o que a gente chama de processo de socialização. Beleza? Bom, vou fechar aqui essa aula para não ficar muito extensa e depois a gente vai entrar mais um pouquinho nesse assunto, certo? Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela atenção. Estudem, peguem o livro. Eu queria deixar aqui a atividade aqui da página de número... Deixa eu ver aqui. Eu queria que vocês fizessem a leitura da página de número 6. Passam aí sobre a criança selvagem. Faça a leitura da página número 6 e número 7, certo? E aí tem uma atividade sociológica na página 7. Eu queria que vocês respondessem, depois vou fazer um vídeo ou uma live e a gente vai responder essa atividade da página 7. Beleza? Forte abraço, até mais.